Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidada a Paula Sobral, que é terapeuta na área da naturopatia, da medicina ayurvédica e da alimentação macrobiótica. Olá, Paula, bom dia. Obrigada por Olá, ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. minha querida Patrícia, eu é que agradeço. É sempre um prazer falar consigo. Sabe que eu gosto muito de si, já nos conhecemos há muitos anos e gosto sempre muito de falar consigo. Portanto, fico muito grata. Grata eu. Paula, todas as nossas histórias em termos até de terapia, em termos profissionais, têm um percurso. A Paula teve um percurso em várias áreas, mas falando agora da parte da terapia, da naturopatia e da medicina ayurvédica, como é que isso surge na sua vida? Como é que surgiu o interesse por este tipo de terapias, especialmente pela medicina ayurvédica, que é uma coisa tão complexa e tão fantástica e que realmente eu acho que há poucas pessoas que conhecem? Bem, eu diria até que é simplíssima a Ayurveda, mas o interesse, já vamos lá, o interesse começou desde miúda. Porque o meu pai, que não tinha nada a ver com medicina, era topógrafo, andava no campo, fazia as suas medições, mas sempre foi um curioso de ervinhas. E eu cresci desde miúda com o meu pai a dizer, um chá de salsa para isto, não faz isto. Nós estávamos doentes, vinha ao médico a casa, mas o meu pai arranjava sempre umas ervinhas também para dar. Portanto, desde miúda que eu me habituei a esse contacto com a medicina natural, vamos chamar assim, pronto, que eu acho que é o termo correto. Eu nem gosto do termo de medicinas alternativas, porque alternativa é tudo, não é? Se eu tiver a fazer um tratamento natural, mas entretanto a situação de saúde, a condição de saúde, tiver uma gravidade que exige a intervenção da medicina alopática, essa será a alternativa, não é? Portanto, tudo é alternativo. E então eu habituei-me desde miúda com isso e fui crescendo com isso, sempre com essa curiosidade e de desenvolver e de ler livros sobre, pronto, o poder das plantas, essas coisas todas que vão aparecendo na vida das pessoas, pronto. Mas nunca pensei em ser terapeuta, isso nunca, não pensava. Gostava de saber essas coisas só, pronto. A primeira coisa até que entrou na minha vida, além disso, desse gosto, não sei se incutido pelo gosto do meu pai, de repente, e que me fascinou, mais na área das ciências esotéricas, digamos assim, foi a astrologia. Eu tinha 15 anos e de repente, não sei como, lá em casa, alguém deixou lá um livro pequenino, sei que era brasileiro, mas nem me lembro sequer qual era a edição, ainda o tenho, não sei onde é que ele está, mas tenho, da astrologia, e que tinha uma descrição pormenorizadíssima dos 12 signos, portanto era um livro básico, mas em várias áreas da vida, cada signo tinha as descrições para várias áreas da vida, tinha a descrição geral, e depois como é que é o carneiro no amor, nisto, no trabalho, não sei o quê, no dinheiro, pronto. Eu li aquilo de fila para ver e fiquei completamente vidrada, fascinada com aquilo. Eu ainda hoje me lembro de frases desse livro, porque o livro define muito bem, assim em termos gerais, os 12 signos, e a partir daí nunca mais deixei de me interessar por astrologia. Depois, portanto, eu fiz várias coisas na vida, fui secretária, sei lá, fiz imensas coisas na vida. E por volta dos 25, assim, já a minha filha tinha nascido. Ela nasceu, eu tinha 25. E sei que foi pouco tempo depois, ela era bebê. Eu e uma amiga minha descobrimos um livro numa tabacaria que havia nas Amoreiras, no Centro Comercial das Amoreiras. Isto passa-se mais ou menos em 1980, 79, 80, não sei, não me lembro. Um livro de tarô. E ficámos fascinadas e comprámos e passávamos os serões aqui até às 500 a ler o livro, comprámos um baralho, obviamente, e passávamos os serões de volta do livro e do baralho a fazer experiências. E fascinadas com aquilo. Pronto.
Claro que na altura ninguém dava cursos de tarô e nem havia livros de tarô em todo um lado. Havia ali, naquela papelaria, tabacaria, aquilo era mais uma tabacaria. Eu depois tinha que me levantar às 7 da manhã, porque tinha que ir trabalhar, não é? E às vezes estava até às 5 da manhã naquilo, e portanto, para mim, ali 1 hora ou 2 a correr, depois ia trabalhar, e estávamos completamente viciadas. Quando chegava à noite lá, ela vinha todos os dias cá para casa, e continuávamos com aquilo, pronto. E a coisa depois, enfim, entrou numa normalidade, e tivemos sem mexer nas cartas. Tivemos sem mexer nas cartas, e depois, de vez em quando lembrava-me e mexia. De vez em quando depois começaram a aparecer mais coisas, mais perto da época de 1990 e tal, não é? Pronto, ali uns anos antes de 2000 começou a aparecer muita coisa em relação a isso, não é? Pronto. Mas por volta de 93, sim, acho que foi em 93, a minha vida deu uma volta de 180 graus. Coincido com a morte do meu pai, coincido com a perda do emprego, eu tive uma médica que ainda tenho, a mesma médica de família, fantástica, que me disse: você anda em stress há 40 anos, vou-lhe dar baixa durante 3 anos e vai fazer o curso. Que eu, entretanto, tinha resolvido voltar a estudar, porque queria ser professora. O que eu queria era ser professora, porque eu gosto de ensinar. E então, como estava a trabalhar, estudava à noite. E então, tinha acabado o 12º, que tinha deixado incompleto no meu tempo de juventude, e o intuito era fazer o curso de filosofia, que era o que eu gostava e gosto, e ir dar aulas. Mas que tenho aqui um gato no colo, só se vê aqui uma orelha. De vez em quando é natural que apareça uma orelhinha do Michi. Bom, vá para baixo. Mas então foi muito interessante, porque dá-se essa reviravolta na minha vida. Eu tinha 40 anos na altura, e acontece tudo em catadupa, no espaço de 3 meses, que é, morre o meu pai, eu separo-me e perco o emprego. As 3 coisas. E eu fiquei completamente à nora. Foi, a vida tirou-me o tapete debaixo dos pés, literalmente. Ou deu-lhe a oportunidade de seguir o caminho. Mas na altura foi o que eu senti, não é? Pronto, fiquei claro, muito, muito sem chão. Claro, E tive a sorte de ter essa médica que me disse: mas entrou para a filosofia, vá fazer o curso, que eu dou-lhe baixa durante 3 anos. Na altura, os médicos podiam fazer isso, porque está exausta, foi muita violência, umas coisas atrás das outras, e tal, pronto, ok, tudo bem. E eu então fui para a Faculdade de Letras, para as aulas, para ir fazendo o curso de Filosofia, e ao mesmo tempo dava explicações a miúdos, explicações de português, de francês, de inglês, só não dava ver matemática, porque a minha área sempre foi mais letras. Alguns de filosofia e tal, pronto. Mas, a pouco e pouco, sem eu saber como, nessa fase, que isto foi muito importante, lá está a tal nova oportunidade, porque na altura eu estava completamente com uma depressão medonha, sem chão, a vida tirou-me o tapete debaixo dos pés, perdi os 3 pilares que me davam segurança, não é? Pronto. E pensei: o que é que eu vou fazer da minha vida agora, com 40 anos? Quer dizer, não tenho nem pai, nem marido, nem emprego, não é? Portanto, não sabia. E estava naquela, pronto, vou fazer o curso, vou dando umas explicações, depois comecei a fazer umas receitas de uns bolinhos de coco e de umas coisas, e vendia também nos bares da faculdade, fazia uns bolos e vendia lá e tal, entretinha-me assim conforme podia. E sem eu saber como, durante esse período de, vamos dizer que foi 2, 3 anos, as coisas começaram a vir ter comigo. Porque eu não tinha a mínima ideia do que eram as tais medicinas naturais, alternativas, o que se chama agora. Acontece, por exemplo, vinha uma pessoa e dizia-me: olha, não sei quem, está cá uma mestre de Reiki, e eu dizia: de quê? O que é isso? E tal. Que é holandesa e vai dar o primeiro curso de Reiki e tal, tu queres fazer? E eu, sem saber o que era, dizia: quero, olha, não sei porque acho que estou a sentir que isso deve ser engraçado. Não sabia de todo o que era, percebe? Ou entrava, por exemplo, na Bertrand, e de repente olhava para uma bancada ou para uma prateleira de livros, e a minha mão, isto é autêntico o que eu estou a dizer, eu testo floreados, percebe? Eu sou muito pão, queijo. Quando te conto as coisas é exatamente como aconteceram. A minha mão ia assim, ao meio de uma prateleira de livros,
E assim puxava um livro e eu olhava para a capa e dizia, isto deve ser interessantíssimo. São coisas de desenvolvimento pessoal e de cristais, meditação, todos esses temas. Pronto. E, portanto, no espaço, aí, vá lá, entre 7 a 10 anos, eu comecei a informação vinha ter comigo e a partir daí as pessoas começam a estar no meio, umas falam, sabe-se disto, sabe-se daquilo, e começaram a aparecer os cursos disto. Entretanto, nessa altura fui fazer o curso, acho até que já tinha feito antes, não me lembro, o curso de Astrologia, já tinha feito antes, já tinha começado antes, mas coincide mais ou menos o tempo. O curso de Astrologia no Quiron, com a Maria Flávia Monserrat, e fiz também na altura o curso de Tarot com o Luís Resina, e nessa altura foi quando fui buscar o meu baralho que estava na gaveta há quase 20 anos. É curioso, Paula, porque a Paula foi aprender com os mestres, não é? Aliás, todas as pessoas que eu conheço que têm os cursos de astrologia, quase todas tiveram o privilégio de o fazer, os mais antigos, não é? Com a Maria Flávia, que realmente era uma mestre fantástica. E o Luís Resina também é uma mistura de astrologia com tarot, que é um bocado, que foi assim, só fazendo aqui um parênteses, que eu conheci a Paula, com uma mistura de astrologia com tarot há 20 anos atrás. Pois foi. Eu lembro-me que a Patrícia ainda fez um curso de tarot meu lá no Estúdio da Graça, e eu lembro-me que ao fim de 2, 3 aulas de tarot, eu dizer assim, porque eu tinha uma ficha que os alunos preenchiam, não é? Agora faz tudo online, mas na altura era em papel. E sabia que você era caranguejo, e ao fim de 2, 3 aulas disse assim, qual é o seu ascendente? Porque você tem uma energia de carneiro tão forte a comunicar, e você disse, que tinha o ascendente ou a lua em carneiro, é a lua, não é? Eu tenho a lua em carneiro, o meu ascendente é balança. Exato, era a lua. Eu detectei a energia em carneiro e disse-lhe, o que é que você tem em carneiro? Porque você não parece nada caranguejo. E você disse, tenho a lua em carneiro. Nunca mais me esqueci disso. Já não me lembrava do seu ascendente, mas lembrava-me que tinha a lua em carneiro. Mas isso também é interessante tocar nesse ponto, porque eu tenho, e isto não é clichê, é mesmo sentido de dentro, de todo o meu coração. Eu tenho uma gratidão profunda por tudo que a vida me pôs até hoje à frente. E tenho a sorte, porque é uma sorte, porque há um bocado aborrecido dizer isto, mas é assim, em todas as profissões há bons e maus sapateiros, como costumo dizer, não é? Pronto. E nesta área que está pouco legalizada, presta-se muito a algumas fantasias e até aldrabices e tal, não sei o quê. Eu tive sorte, sem ser eu a escolher, você disse, escolheu os mestres, eu não escolhi. Eu ia, Patrícia, eu nem sei explicar como é que é. Era assim, as coisas apareciam-me e eu ia, percebe? E é engraçado que aquilo que você disse agora, eu, há uns anos atrás, já depois de ter feito tantas formações e tantas coisas, olhei para trás e disse assim, caramba, eu tive mesmo a sorte de ser empurrada para os melhores sítios e para os melhores profissionais que havia neste país. Aliás, há aquele ditado que diz, quando o aluno está preparado, o mestre aparece. Pois, exato. Nem que seja, eu estou-me a rir porque acho que isso pode ser aplicado a todas as situações e a todos os níveis, não é? Pronto. Nem que seja o arrombador de fechaduras. Mas sim, de facto tenho uma gratidão enorme por tudo o que foi posto à minha frente e por todas as ajudas que tive. Eu sei que depois fiz, passado uns tempos, uns meses, fazer o primeiro nível de Reiki, fiz o segundo, e depois o mestre que me deu o segundo nível de Reiki, passado uns 2 ou 3 anos, veio ter comigo e disse-me, quero lhe dar o nível de mestre, já eu tinha o 3º nível. E eu disse assim, mas eu não sei se estou preparada para ter o nível de mestre de Reiki, que eu nem gosto muito do termo, porque eu acho que é mestre no sentido de ser professor, não é? Professor de Reiki. Não, eu senti e vim cá ter consigo a perder. São coisas que eu olho para trás e digo assim, não sei, parece que tenho um anjo da guarda que me empurra as coisas e eu vou para o caminho certo, percebe? Pronto. E, portanto, isso é preciso ter muita gratidão. Não sei, eu na altura estava, de facto, no início, muito deprimida e muito
longe disto tudo, não é? E de facto fui fazendo a filosofia e fui dando as explicações, depois a partir de 3 ou 4 anos deixei isso, porque as outras coisas começaram a ocupar muito mais tempo na minha vida, e um dia depois já fazia consultas a amigos, isso também é uma história engraçada. Acho que nós todos começamos por aí. Eu também comecei por fazer as consultas aos amigos e à família, e ao pai, e à mãe. Exato, exato. Se fizéssemos a geneira, estávamos bem. Pois, e um dia, nunca fiz publicidade, isso é engraçado também, nunca fiz publicidade e as coisas vinham ter comigo. Aliás, a partir do momento que eu fiz o primeiro nível de Reiki, apareciam pessoas para fazer Reiki, eu não tinha publicidade em lado nenhum. Nem sequer havia internet, como há agora, não é? Eu já não me lembro como é que cheguei a si. Não me lembro, quer dizer, houve alguém que me deu contacto e lá fui. Sei, por acaso sei, veio através de uma amiga sua que era minha cliente, a Cristina. Ok. E lá fui eu para a Graça e pronto, e depois ainda fiz umas coisas consigo. É um facto, eu estava-me a lembrar de um curso giríssimo, um workshop giríssimo que a Paula fez, não sei se fez só daquela vez ou se fez depois mais alguma vez, com os chakras. Foi um fez várias vezes. Tão giro, adorei esse workshop, giríssimo. É o refletir e ser. Sim, fiz várias vezes, agora é que não, porque há cursos agora que, por exemplo, agora posso continuar a fazer os cursos de tarot online. Aliás, é engraçado porque esta situação em que estamos agora, enfim, meios confinados há 2 anos, não é? Nesta situação que estamos a viver, e portanto as pessoas passaram todas mais para o teletrabalho, etc. Também é engraçado que quando isto começou, eu pensei, isto para mim é peanuts, isto é o que eu já faço há uns anos. Há uns anos antes eu já estava a encaminhar todo o meu trabalho para a parte mais online, não é? Tanto as consultas como os cursos. Eu já recebi muito poucas pessoas, pessoalmente. E, portanto, até pensei, isto é fácil, mas depois percebi que não era fácil. E como toda a gente já vivenciou que não é fácil, uns por umas razões, outros por outras. Mas perdi-me aqui um bocadinho, porque estava-lhe a dizer que tinha feito a astrologia e o tarot com o Luís Resina, portanto, o baralho saiu, porque vamos falar de tarot hoje, não é? O baralho saiu da gaveta e eu fazia as consultas aos amigos e tal, à família, aos amigos, quem queria. Eu nem impingia, nunca fiz publicidade, nem nunca impingi nada. As pessoas pediam e eu fazia, pronto. E um dia, que isto também é uma parte engraçada, como é que se passa para a parte profissional, para a parte paga, digamos assim. Porque vinha, por exemplo, lembro-me, até é interessante contar este pormenor antes, porque às vezes há pessoas que têm dificuldade em lidar com o dinheiro. Eu não tenho. Eu acho que o dinheiro é uma energia que flui, é para circular, dá-se e recebe-se. E seja dinheiro, seja comida, seja o bombom, dá-se e recebe-se, dá-se. E o universo traz de volta, seja de que forma for. Não entendo. Sempre acreditei nisso. Mas, não sei porquê, como aquilo não era a minha profissão antes, digamos que durante 40 anos eu tive uma determinada profissão e depois, de repente, profissionalmente a minha vida mudou. E eu não sabia como é que eu havia de rentabilizar, nem estava a pensar nisso, mas não sabia, pronto. E uma vez veio uma amiga de uma cliente minha, uma cliente, enfim, que eu chamava a moedinha número 1, que era a primeira que me começou a pagar. Como tu patinhas, não é? Como tu patinhas. Patinhas, exatamente. E ela adorou a consulta, blá, 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 etc. Ainda era aqui em minha casa. E depois, quando acabou a consulta, não tenho dinheiro, não sei o quê. E eu disse, deixa estar, não tem problema, pronto. Ela foi-se embora. À noite, a amiga dela, a minha cliente, telefona-me e diz-me, ela adorou a consulta e gostou tanto da consulta que quando saiu daí foi ao Colombo e comprou uns sapatos de 15 euros que andava a namorar há não sei quanto tempo. E eu caiu-me tudo.
E disse, o quê? Então eu me disse que não tinha dinheiro para pagar a consulta. Aquilo mexeu um bocado comigo. Nessa mesma semana, tenho um jantar de anos de outra amiga minha, que também estou já a falar só de amigas que já cá nem estão, mas pronto. E o namorado dessa minha amiga ficou sentado à minha frente. Era uma mesa muito grande, com muita gente, e ele ficou sentado à minha frente. É um virginiano. Muito prático, portanto. Normalmente são práticos. E começou a falar, então, como é que vão os teus tarôs, as tuas astrologias, as tuas consultas e tal. E eu disse, vai bem, não sei o quê. E contei aquele episódio que tinha-se passado 2 dias antes e que eu estava um bocado com um caroço entalado na garganta sem saber como é que havia... Estava um bocadinho indignada de a pessoa me ter dito que não tinha dinheiro e depois foi comprar uns sapatos de 15 contos. Na altura ainda era contos, ainda não havia euros. E ele olhou para mim com o seu ar virginiano e disse, é muito simples. Qualquer prestação de serviço que não é remunerada não é tomada a sério. Verdade. Aquilo bateu-me de tal forma que a partir daquele momento eu nunca mais tive vergonha, entre aspas, ou não era vergonha, mas era timidez de pedir o valor do meu trabalho, não é? Pronto. De maneira que a partir daí comecei a dizer com ar muito seguro, é X. E as pessoas pagavam e eu nunca mais tive problemas, não é? Pronto. Claro que trabalho imenso de borla, porque quando vejo que as pessoas precisam, as pessoas nem pedem. E eu digo, olha, não é nada. Olha, não, por exemplo, tive o caso de uma senhora há muitos, muitos anos, quando eu abri a loja, a Magic Mystique, ali ao pé da Rua de São Marçal, uma senhora velhota que veio fazer uma consulta e eu percebi que a senhora não tinha dinheiro. E comecei diplomaticamente a aflorar a área financeira, e ela falou das dificuldades que tinha e até disse assim, no meio da conversa, assim, eu até pedi dinheiro emprestado para vir aqui fazer a consulta com a senhora. Eu não disse nada. Chegou ao fim da consulta, ela ia-me pagar, eu recebi o dinheiro, e a seguir peguei na mão dela, pus-lhe o dinheiro na mão e disse, olha, minha querida, já está pago, já pagou, e agora eu estou-lhe a devolver este dinheiro porque gostei imenso de a conhecer e quero que vá pagar à pessoa que lhe emprestou. Ficámos amigas para o resto da vida. Nunca mais levei dinheiro. E, portanto, trabalho imenso de borla, mas é quando eu entendo. Agora, aquelas golpadazinhas, depois vou comprar os sapatos, isso acabou completamente, pronto. E nunca me faltou, nunca houve cheques sem cobertura, nunca houve ninguém a ficar a dever, nunca tive esse tipo de problemas, é fantástico, pronto. Entretanto, mais ou menos, não sei, ali por volta de 2000, acho eu, que foi quando fizeram o primeiro curso da Ayurveda cá em Portugal. Eu fiz, também não me lembro, olha, não me lembro como, que isso veio ter comigo. Não me lembro mesmo, porque eu não conhecia ninguém que estivesse no curso. Olha, não me lembro mesmo como é que isso veio ter comigo, porque todos os alunos, por exemplo, o nosso amigo Henrique, o Henrique Tabô, não é? Era meu colega, foi meu colega nesse curso, mas eu não o conhecia. Todas as pessoas que estavam nesse curso, ao ver que éramos umas 15 ao todo, eu conhecia-as lá. Não sei como é que eu fui lá parar. Mas fiquei fascinada. Desde a primeira aula fiquei fascinada com a Ayurveda. Porque, como a Patrícia estava a dizer, é uma medicina muito complexa, sim, complexa no sentido de que temos almanaques e almanaques, livros e livros e livros exaustivos a falar das situações, mas depois é de uma simplicidade na prática, não é? Por exemplo, ok, tem artrite reumatoide. Qual é a primeira coisa que manda-se fazer à pessoa? Começar a beber água quente, que é a única coisa que põe as toxinas a sair do organismo. Porque, no fundo, uma artrite ou um reumatismo é sempre toxinas acumuladas nas articulações. Está a ver? Pronto. É esta simplicidade da Ayurveda que é fascinante. Logo na primeira aula eles ensinaram a raspar a língua de manhã antes de lavar os dentes. Nunca mais deixei de fazer isso. Eu faço todos os dias. O que eles ensinavam, eu punha em prática e nunca mais deixei de fazer. Ensinaram-nos a fazer ghee, que é a manteiga clarificada. Eu nunca mais comi manteiga, desde essa altura só como ghee, não é? Pronto, são coisas que entranham
e passam a fazer parte da nossa rotina diária. A nossa rotina diária vai mudando ao longo dos anos, pronto. Depois, no fim, ainda fiz workshops e um curso de massagem lá na Escola de Medicina Chinesa, porque eu gostava de fazer o curso de Medicina Chinesa, que nunca fiz, porque só há diário, é um curso de 5 anos, e durante o dia, em horário diário, e eu tinha que trabalhar, portanto não podia. Portanto, aos fins de semana fazia uns cursos e uns workshops que eles iam fazendo, assim mais pequenos, mas depois já tinha feito a naturopatia lá através da Sociedade Portuguesa de Naturologia, tinha feito já esse curso completo na Ayurveda e depois ainda fiz outros com um médico indiano que veio cá, o Dr. Marda. Voltei a repetir o curso de massagem, de nutrição, etc. Pronto. E depois achava que me faltava qualquer coisa. E então resolvi fazer o curso de macrobiótica. Até foi engraçado, porque falei com o professor que me deu o curso de massagem Tuiná, na Escola Tradicional de Medicina Chinesa, e disse: eu gostava tanto de fazer este curso, eu já tinha na altura 50 anos. E ele olhou para mim e disse assim: eu gostava de fazer o curso completo, mas tem que ser durante o dia, como é que eu faço isto? Tinha que me seguir o Euromilhões. E ele disse-me assim: não, já és da idade da minha mãe, já não deves vir fazer o curso, que já és da idade da minha mãe. Eu disse: olha, estás-me a chamar velha, olha que coisa tão feia. Olha, vais ver que se me sigo o Euromilhões eu venho fazer o curso, mas nunca me sigo o Euromilhões, de maneira que eu pensei, como alternativa, olha, vou fazer o da macrobiótica, que eram 3 anos, e portanto era aos fins de semana completos, todos os meses, e não me arrependi, gostei imenso, aprendi imensas coisas, que juntei às outras, e pronto, olha, depois assim, as coisas vão aparecendo e a gente vai fazendo, não é? Paula, mas o tarô ficou sempre depois na minha vida. Era isso que eu lhe ia perguntar. Neste percurso todo, isto eu acho que é uma amálgama de experiências extremamente interessante e necessária para nós conseguirmos até ter um olhar mais abrangente, mais global para as pessoas que nos procuram. Mas no meio disto tudo houve uma coisa que eu sei que ficou sempre, ou que é aquilo que a Paula trabalha mais, vá lá, que é o tarô, certo? É. O tarô nunca desapareceu. E houve uma altura, aí entre 2003 e 2010, a área da saúde ficou muito preenchida, não é? Porque eu tinha feito esses cursos todos e eu tinha muitas consultas de aconselhamento alimentar, muitas pessoas a fazerem terapias ayurvédicas, não só massagem, mas outras terapias ayurvédicas, como por exemplo o neto bástica nos olhos, ou o outro na lombar, pronto, há muitas terapias. E eu tinha a minha agenda muito cheia com esse trabalho, com esse tipo de trabalho, mas havia sempre pessoas que continuavam a querer fazer as consultas de tarô. E eu estava tão focada na parte da saúde que às vezes tive uma fase em que me aborreci um bocadinho, eu não quero dizer zangar, pronto, que é forte, mas aborreci-me um bocadinho do tarô. E dizia ao meu marido, na altura que você conheceu, o Fabrício, e eu dizia assim: estou farta do tarô, estou farta dos problemas amorosos, não posso mais com isto, não tenho tempo para isto, não quero mais fazer. E o Fabrício dizia-me assim: vou lá, tu não largues o tarô, continua a fazer o tarô. E eu depois tinha clientes muito antigas, eu dizia, começava a dizer a toda a gente: eu vou deixar de fazer as consultas de tarô. Ai, Paula, tudo bem, mas a mim tem que continuar a fazer. Eu lembro-me dessa fase. Então essas meia dúzia antigas que me diziam: a mim tem que continuar a fazer, prometem-me, eu dizia: está bem, então assim eu faço. Permitiram que o tarô nunca saísse, não é? E afinal nunca deixei de fazer as consultas de tarô, e hoje em dia, com este trabalho mais online, em que a gente já não pode receber agora pessoas nos gabinetes e em casa, pronto, haver manipulação física e proximidade física, é o tarô que tem cada vez mais, vão lá, não quer dizer saída, mas pronto, é o tarô que está mais ativo outra vez, percebe? É engraçado. Quer dizer, continuo a ter consultas de aconselhamento alimentar e posso fazê-las online, obviamente. Claro. Não é a mesma coisa do que ver a pessoa, pelo menos a primeira vez, ver a pessoa ao vivo, pessoalmente. Mas sim, mas online dá para perceber muita coisa. Pronto. Agora, é porque o tarô não quer sair da minha vida, pronto. Mas voltando um bocadinho ao tarô, eu acho que
há sempre, eu acho que nesta parte esotérica, há sempre ideias pré-concebidas, que as pessoas muitas vezes associam o tarô às bruxas e às ciganas e não sei quê, porque realmente há uma linhagem que vem daí, não é? Nós herdámos isso desses ancestrais que utilizavam essa ferramenta como uma ferramenta, na altura chamavam ferramentas divinatórias, mas o tarô é bem mais do que isso. Paula, queres que nós explique só um bocadinho para quem nos está a ouvir o que é isto do tarô, porque as pessoas não sabem o que é o tarô. Quer dizer, hoje em dia já há uma ideia, porque até através da televisão há muita gente que fala de tarô, não é? Pronto, pode não ser não podem não falar todos da mesma maneira ou ter todos a mesma postura, mas quer dizer, eu acho que isso até serviu para desmistificar um bocadinho o mistério que havia à volta do tarô. O tarô é uma coisa muito complexa, isso sim, o tarô é uma coisa muito complexa, porque primeiro não se sabe a origem, ninguém sabe, não é? As primeiras lâminas que se encontraram de tarô, que cada lâmina é uma carta, não é? Pronto, isto, uma lâmina, não é? Eram as folhas de um livro sagrado, pronto, e que nós hoje chamamos cartas, pronto. As primeiras lâminas de tarô que apareceram foi num templo egípcio, mas ninguém sabe de onde é que elas vieram. Portanto, ninguém que eu saiba, não há ninguém neste mundo, e se há, está muito escondido e não dizem ninguém, que saiba a verdadeira origem do tarô. Portanto, nós sabemos que apareceram as primeiras lâminas num templo egípcio, que depois, a partir daí, que eram utilizadas como uma arte divinatória, eu não sei o que é que faziam nessa altura, eu não estava lá, que eu me lembro, não estava lá, portanto, não sei, mas pronto, podia ser mais do que divinatório o que eles faziam também, não sabemos. Há quem diga que vem da Atlântida, do tempo da Atlântida, não é? Mas não temos registros disso, não é? E que depois, que eram umas lâminas de um livro sagrado utilizado por altos sacerdotes da Atlântida. Há essa teoria, mas não temos registros que comprovem isso, pronto. Depois, a partir daí, houve autores franceses e autores ingleses que foram divulgando e fazendo baralhos, pronto, o famoso baralho de Marselha, que é uma adaptação deste baralho original. Eu sigo o do Rider-Waite, é o que eu uso mais e é o que eu gosto mais, e já sou os arcanos maiores e está cá tudo, é muito interessante. São 22, não é? Pronto. E nestes 22 arcanos está representada toda a história da humanidade, seja individual ou coletiva. Portanto, nós temos 22 arcanos, sendo o primeiro o zero, que é o louco, a acabar num mundo, que é o 21, portanto o louco não tem número porque abre e fecha o processo, é o alfa e o ômega, não é? São 22. E nestes 22 arcanos está toda a história da humanidade individual ou coletiva. E eu já faço tarô há mais de 40 anos e o que eu sei, já de tudo o que li em livros, vários livros, e sobretudo da minha prática diária, não é? Eu descubro e ainda continuo a descobrir significados que não estão em nenhum livro. Eu, com a minha experiência pessoal, com uma situação da minha vida, acabei por descobrir ao longo de alguns meses que o mundo correspondia à internet. Isso não está em livro nenhum. E faz todo o sentido. Porque o que é o mundo? O que é a internet? É um mundo ligado sem fronteiras. Certo. E esse arcano 21, o mundo, representa a completude, a globalidade. Está a ver? Pronto. É uma história muito engraçada, mas pronto. Mas o tarô está relacionado com a astrologia, com a numerologia e tem simbologia, cada arcano tem simbologia adequada a cada arcano, aos significados de cada arcano, porque cada carta tem vários significados e portanto, está relacionado com a cabala.
O tarô está relacionado com a cabala. Eu fiz até recentemente um workshop com o Luís Resina, exatamente do estudo da cabala com o tarô, que vou tentar aprofundar porque é muito interessante. Sim, deve ser super interessante. Eu lembro-me que na altura, quando eu fiz o curso Tarot Consigo, já lá vão uns aninhos, eu achei muito interessante a forma como se relacionavam as coisas, e isso que a Paula está a dizer, a astrologia com a numerologia, e depois com todo o significado das cartas, e que uma coisa que eu aprendi consigo é que não há cartas más e cartas boas, há cartas que contam uma história e que dentro do contexto da pessoa e do conjunto das outras cartas todas, acabam por trazer, falar, uma consciência sobre determinado assunto. Não sei se estou a dizer uma grande asneira ou não. Não. Não está a dizer asneira nenhuma, mas falou numa palavra muito interessante, que é consciência. Ou seja, o tarô, além de ser uma coisa muito complexa e muito completa, porque vamos dizer, imaginar um diagrama onde temos a energia e os símbolos astrológicos, numerológicos, tarológicos, simbologia diversa através da qual nós vemos representadas todas as situações da vida humana, não é? E pensamos, quem é que inventou isto? Há milhões de anos, não é? E estas cartas que vêm para o mundo, é viagem, é mudança, é transcendência. Mas afinal também é a internet, não é? Pronto. E, portanto, as cartas têm todas elas têm vários significados, e vou aqui falar de uma coisa que eu acho muito importante, já vou dizer o que é, mas vou responder isso da consciência. E cada carta, além dos vários significados que tem, funciona em vários níveis de consciência. Vamos lá ver. O exemplo de uma imperatriz, não é? Vamos lá ver se eu encontro. Olha, está aqui, olha, foi logo a primeira, a imperatriz. O meu baralho já está muito velhinho, isto Paula, chega a carta um tiquinho de nada mais junto à câmara. Isso, que é para as pessoas poderem ver. Mas coitadinha, a carta está toda desbotada, mas pronto. Mas não tenho aqui nenhum recente, pronto. Mas não interessa. A imperatriz, que olhando para ela, vê-se que é uma mulher faustosa, bonita, e o próprio nome de cada carta também tem uma carga, não é? Pronto. Tanto pode ser, vamos lá ver, depende do nível de consciência e do nível também onde a pergunta foi colocada, e o tarot tem isso de fascinante. Eu posso fazer perguntas básicas. Ok, como é que vai correr o meu negócio com o Sr. Joaquim? O Sr. Joaquim já é um meme dos meus cursos, é um exemplo constante. Bom, como é que vai correr o negócio com o Sr. Joaquim? E as cartas, é uma pergunta muito básica, muito direta. E as cartas vão me dizer sim ou não. Quer dizer, se as cartas me dão, se saírem determinadas cartas, eu já não faço o negócio com o Sr. Joaquim. Mas eu também posso colocar ao tarô como é que está o meu caminho espiritual. Não é? Pronto. Ou em termos de saúde, por exemplo, que é muito importante relacionar o trabalho com a saúde, ou fazer um trabalho de aconselhamento de saúde com o tarô, eu posso elevar isto desde o nível básico de saúde física ao nível da alma. Está a ver? Pronto. Depende de onde nós devemos colocar as coisas. E também depende do nível de consciência do consultante, neste caso, não é? Pronto. Portanto, essa consciência, essa história que cada carta carrega, também pode ser menos ou mais consciência. Claro. Não é? Pronto. Depois, como cada carta tem vários significados, aí reside, na minha opinião, a dificuldade às vezes da interpretação. Porque, ok, temos as diversas tiragens e há livros que ensinam imensas tiragens e eu nos cursos costumo dizer e cada um pode criar as suas próprias tiragens. Pode e deve. Pronto, se eu estipulo que vou pôr aqui 3 ou 4 ou 5 cartas, não interessa, e cada uma significa isto, cada posição significa isto, não é? Aquilo funciona. Pronto. Não é preciso ir só para aquelas que estão nos livros. Pronto. Mas, portanto, a dificuldade reside aqui. Primeiro temos o significado de cada, seja qual for o modelo de resposta que vamos escolher, temos que saber muito bem o significado de cada casa.
Cada casa é o lugar que as cartas ocupam. Portanto, temos que saber muito bem o que é que significa cada posição. Temos que conhecer muito bem cada carta e os significados todos que ela abrange, não é? Claro que sim. E depois cada carta, por exemplo, em cada posição vai ter um significado diferente. E depois temos que ainda fazer o cozinhado, que é olhar para o todo e ver o que é que aquilo está a dizer. Vamos pegar no louco, por exemplo. O louco, eu estava a falar na Imperatriz há bocado. A Imperatriz, que é esta mulher faustosa, que representa gravidez, comunicação, boa, alegria, prazer, etc. Também pode ser a coscovilheira. Está a ver? Não? Mas também pode ser a Imperatriz silenciosa, que noutro nível de consciência já nem fala. Está a entender? Sim. Mas vamos ver o louco, por exemplo. O louco, por exemplo, esta é mais fácil de perceber. O louco, não é? Temos esta carta que indica, eu peço mesmo desculpa, eu devia ter pensado nisto antes de ter trazido um baralhinho novo. Não faz mal. Mas pronto. Este louco, basta olhar para a figura para nós percebermos que é um inconsequente, um irresponsável, não é? Que é alguém que está a começar o caminho de uma forma despreocupada, leva o essencial, uma trouxa ali com pouca coisa, está à beira do abismo, nem está a pensar que vai cair, aqui não se vê, mas tem aqui um cão branco que está a agarrar-lhe na outra perna, a alertá-lo do perigo. Bom, agora vamos ver. Se eu tiver esta carta na primeira posição, que representa o consultante, eu posso depreender que o consultante é uma pessoa ou irresponsável, ou extremamente descontraída, que está-se um bocadinho nas tintas para tudo, ok? Ou que não está consciente do que está a passar, seja qual for a pergunta feita. Não é? Vamos pensar numa coisa concreta, prática. Um negócio. Há um negócio com não sei quantos, pronto. Esta, se estiver no primeiro lugar, a pessoa não está muito afim do negócio, ok? Não está a levar aquilo a sério. Mas se esta estiver na base, na parte de baixo da resposta, significa outra coisa. Significa que a ideia em germen está no passado e que eles, já têm outras cartas, não interessa, já estão a pôr a ideia em concretização. Se o louco estiver na conclusão, ok? Imagine que o negócio do não sei quantos com não sei quantos tem duas cartas muito boas e muito positivas. Os dois a querem negócio, um carro e um sol. Os dois estão mesmo empenhados no negócio, mas está o louco na conclusão. Não vai correr bem. O negócio não vai, ou não se vai sequer concretizar, ou se concretizar vai durar pouco tempo. Dilui-se. Está a ver? Portanto, depende muito da posição que elas ocupam. E também, enfim, agora aqui é um bocado complicado estar a dar os significados todas, mas quer dizer, cada carta tem mesmo muitos significados e, portanto, é preciso adaptar qual é o significado. Temos que deixar a intuição falar. Portanto, nós temos que ter um bom conhecimento técnico, digamos assim, conhecer bem cada carta, termos uma ligação já criada com o baralho, com o tarô, não é? Ele fala, eu às vezes em consultas, olho para a carta, olho para a resposta, para as cartas, dou uma resposta e ao mesmo tempo estou a pensar, porquê que eu dei esta resposta? Porque à primeira parece que não tem nada a ver com o que está ali. E bingo, a pessoa diz-me é tal e qual isso. Mas eu acho que o tarô, da forma como eu o vejo, com a pouquíssima experiência que tenho, porque entretanto não desenvolvi a coisa, porque tive aí umas experiências em que foram interessantes, mas que me assustei um pouco e por isso pensei, não posso andar a brincar com esta energia. Pronto, basicamente é isso. Mas aquilo que eu sinto o tarô é uma ferramenta que no fundo é uma ferramenta visual que é necessária para o consultor e para o consultante, mas que se a pessoa tiver muita intuição, as cartas estão ali, mas a pessoa vai sempre falar por cima das cartas. Não sei se me faço entender. Ou seja, aquilo é uma ferramenta, mas que não impede a canalização, não impede a intuição, não impede aquilo que
que o profissional vai depois trazer. E que é muito mais do que só o significado daquela carta, porque depois há interpretações que eu acho que são puramente intuitivas. Sim, sim, não, vamos lá ver. Está certíssimo o que está a dizer, e é preciso ter uma ligação muito forte com o seu baralho e muita tarimba, como eu costumo dizer, uma ligação mesmo forte. E é o que eu estou a dizer, eu ponho as cartas e depois digo uma coisa que não é propriamente, a carta está-me indicando, mas depois vou completar com o que está lá. Outra coisa, isso está certo o que está a dizer. Outra coisa é a pessoa não ter a ligação com o tarô, uma ligação profunda, seja com o tarô ou com a astrologia, atenção, ou com a numerologia, e olhar para as coisas e dizer o que lhe vem à cabeça. Isso é outra coisa. Não, mas eu não estou a falar disso, estou a falar da própria intuição, ou seja, sim, uma pessoa quando lança cartas de uma forma séria, que está completamente ligada àquela energia e obviamente também se vai ligar à energia da pessoa que o vem consultar, não é? Sim. Eu acho que há... O canal está aberto, nós quando nos concentramos temos que automaticamente fazer essa ligação, porque não é só explicar como, mas li isto em vários livros bons de tarô e acredito que seja assim. Quem nos dá a resposta é o subconsciente do consultante. Quer dizer, se eu tiver a fazer uma pergunta para mim própria, será o meu subconsciente ou a minha alma que me está, o meu anjo da guarda, não sei, está a mandar a resposta, não é? Pronto, não sou eu não manipulo o tarô, quer dizer, eu não consigo fazer com que saia aquilo que eu quero. Claro. Não é? Pronto. É interessante que quando há essa ligação profunda com o tarô, o que acontece, eu li isso em vários livros e acredito, quem dá a resposta é o subconsciente do outro. Claro. Não é? E, portanto, a dificuldade está na interpretação. Mas eu acho que nós só perdemos o medo de interpretar com a prática. Não há outra maneira. Sem dúvida. Isso tarô é prático. Partir pedra. Porque seja as ciências esotéricas, seja medicina, seja costura, seja cozinhar, temos que partir pedra. Nós temos que trabalhar, não é? E quanto mais trabalharmos, melhor dominamos a ferramenta, seja ela qual for. Pronto. E o tarô é uma ferramenta muito útil, de facto, porque eu nem vejo outra forma de ser utilizada se não for com seriedade. Porque, é assim, se não for utilizado com seriedade, coitada da pessoa que está a fazer isso. Oh, Paula, qual é que é... Mas vêm sempre de volta. Claro, há algum tema, eu quase que sei a resposta, mas há algum tema pelo qual as pessoas a procuram mais numa consulta de tarô? Continuam a ser os temas amorosos? A minha já disse a resposta. Ou isso já mudou? Não, infelizmente é 90%. É um horror, é um horror. Enfim, há situações que inspiram imensa compaixão, mas 90% dos casos, e agora, até vou dizer isto, se calhar é um bocadinho banal, mas quer dizer, agora com a história, com a facilidade dos encontros e dos conhecimentos através da internet, não é? A coisa está mais complicada. Porque eu tenho imensa gente que começa a falar com uma pessoa na internet, ainda não conheceu pessoalmente a pessoa e já está a pensar que vai casar. Ou que será que é este o tal? Quer dizer, e depois, claro, que as pessoas que vão para a internet não estão à procura de uma relação séria. Não quer dizer que não possa acontecer, não é? Mas acho eu sou uma dinossauro, porque eu nunca fui a nenhum site de encontros. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isto, nunca me interessou, pronto. Mas quer dizer, sei que existe um muito conhecido, que as pessoas falam, que é um Tinder, e depois sei que há vários, pronto, mas não sei como é que funciona, nunca fui a nenhum. Mas calculo, porque basta raciocinar, que ninguém vai para a internet para falar só com uma pessoa ou para ir à procura de uma relação séria. Não quer dizer que não possa acontecer, mas a maioria
das pessoas vai à procura de distração e de diversidade e de passar tempo e conversar com este e com aquele e com o outro, com várias pessoas. Portanto, o tema continua a ser maioritariamente esse e depois há assim, de vez em quando, umas surpresas fantásticas que são a recompensa, não é? São a recompensa. A recompensa nem sequer é o dinheiro. A recompensa é o fruto. Para mim, a recompensa é o perceber que a ajuda dada naquela consulta deu frutos. Ou seja, porque nós ajudamos. E você também sabe isso enquanto terapeuta. Mas nem toda a gente recebe a ajuda da mesma forma. Verdade. Uns estão mais receptivos e são mais obedientes, digamos assim. Sim, vou fazer como está a dizer. E vou seguir o conselho, não é? Pronto. E outros ouvem, dizem que sim, mas depois não fazem. Pronto. E, portanto, quando a pessoa... ok, nem que seja a tal história, o negócio com o Sr. Joaquim. Olha, o tarot está a aconselhar que não faça. A pessoa vai fazer e aquilo depois corre mal. A pessoa não fez e correu bem e diz, olha, que seguiu o conselho e a coisa correu muito bem. Isto é uma grande recompensa. Para mim, esta é a maior recompensa. E há ainda um ponto, uma oitava acima da recompensa, uma recompensa um pouco mais abrangente, digamos assim, que é quando aparece, isto é muito interessante, porque é sempre para os dois lados, mas há alturas que é quando aparece de repente, que infelizmente não é a maioria, uma consulta com um tema interessantíssimo, pode ser de qualquer coisa, não sei, mas com uma pessoa com um percurso de vida interessante e que aquela consulta se transforma numa experiência de vida riquíssima, cheia de elementos novos que vêm, que me fazem raciocinar e ver perspectivas diferentes e que saímos de lá, ambas as pessoas, muito enriquecidas. Sem dúvida. Isto é extraordinário, extraordinário. E há uma coisa, deixa-me só fazer um parênteses, e há uma coisa que eu acho que é importante, isso que a Paula estava a dizer, que às vezes há conselhos que se dão e que as pessoas seguem, e quando isso acontece, essa consulta ou esse conselho, essa consciência que se traz à pessoa, muitas vezes é um agente de mudança extremamente positivo na vida dessa pessoa. E é tão bom, e eu vejo essa recompensa também enquanto terapeuta, e é tão bom quando isso acontece e que a pessoa me diz, olha, estou feliz, estou bem, mas estou feliz comigo mesma. E isso é super importante de acontecer também. Sim. É muito importante. E para mim isso é mesmo a principal recompensa. E claro, agora disse uma frase que me faz pensar noutra questão que muitas vezes eu costumo elucidar as pessoas, quando disse estou bem comigo próprio e a consulta ajuda a pessoa a estar mais alinhada com o seu superior, com a sua alma, não é? Uhum. A maioria das pessoas procura o tarot como adivinhação. Por exemplo, pessoas que não me conhecem e me telefonam, então o que é que precisa? Olha, deite lá aí e veja o que é que tem para me dizer. Eu sou bruta como as cabras, como se costuma dizer. Levam logo. Olha, meu amigo ou minha amiga, isto aqui não é adivinhação nenhuma, eu não tenho nada para lhe dizer, nem tenho nada para lhe dizer. Portanto, ou me coloca questões concretas, ou me explica uma situação, porque o tarot é orientação e aconselhamento. Não é bruxaria, nem adivinhação, nem eu estou aqui na mesa da feira para lhe dizer coisas simpáticas. Portanto, aí pronto, fica logo tudo posto em pratos limpos. Mas o tarot é, sobretudo, uma excelente ferramenta de orientação e de aconselhamento e de crescimento pessoal. Porque, mesmo que a pessoa não coloque a pergunta ao nível da alma, que é aquela pergunta que eu gosto muito de fazer, que é, devo fazer isto? Em vez de perguntar, vou fazer não sei o quê, ou vou viajar, ou vou não sei o quê. Não, devo ir, devo fazer, e a resposta na chamada casa dos ideais, ao nível da alma, vai dar se a pessoa deve ou não deve, e é muito importante seguir esse conselho.
porque a pessoa, se seguir esse conselho que vem do seu superior, da sua alma, do seu subconsciente, não sei, uma mistura de tudo, não sei, são coisas diferentes. A pessoa aprende sem fazer a asneira, porque às vezes a asneira leva à aprendizagem, mas muitas vezes a asneira é desnecessária. Há outra forma de aprendizagem que pode ser mais enriquecedora e mais amadurecedora, não sei se isto se pode dizer, amadurece, não é? Que é a gente abdicar de fazer a asneira e perceber ao mesmo tempo qual era a lição que ali estava implícita, não é? Sabe que é interessante a Paula me estar a dizer isso, porque eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos já aqui há uns anos atrás e que ambas chegámos à conclusão, não é? A Paula, obviamente, com a sua sabedoria de ser um pouco mais velha que eu, de que já não é necessário, isto houve um paradigma que mudou, já não é necessário as pessoas evoluírem pela dor, que é a tal asneira que a Paula está a dizer. Ou seja, nós devemos evoluir pela consciência, pela tomada de consciência, muitas vezes que o aprendizado não precisa de passar pela asneira, pela queda, pela dor das pessoas estarem constantemente a magoar para aprender. E eu sinto, também da minha experiência e daquilo que eu tenho visto, que a evolução e a tomada de consciência, a lição apreendida é tanto maior quanto mais subtil ela for e quanto mais ela for feita em consciência e felicidade ao invés de ir pela dor. Eu não sei se concorda comigo neste momento sobre isso, mas nós aqui há uns anos atrás falámos sobre isso a propósito de uma situação qualquer minha e que a Paula me dizia, mas não precisa de ir lá pela dor, não é necessário passar por esta experiência, olha isto de uma perspectiva completamente diferente. E eu penso que é esse aconselhamento e essa... não é evitar, mas dizer à pessoa, olha, escusa de ir fazer escusa de ir por aqui porque não vai resultar. Se for por aqui, aprende na mesma e a coisa corre muito melhor. E ganha tempo, e ganha tempo, e ganha outra perspectiva, sim. E nesse sentido, eu acho o tarô muito útil. E, portanto, concordo plenamente consigo. Já nem me lembrava disso, nem sei qual era a questão, não me lembro. Mas não me lembro qual é que era a questão, e tem muitos anos isto. Sim, mas sim, a dor nem sempre... A dor é uma forma de aprender... A dor tem sempre um significado na nossa vida, seja a doença física, seja a dor emocional, ou seja a dor psicológica, quando ela aparece, ela tem sempre uma mensagem. Mas há situações, de facto, que nós podemos evitar, não é? Uma coisa é a dor surgir sem nós fazermos nada para isso. Outra coisa é a gente procurar a situação desastrosa que nos vai causar sofrimento, não é? Pronto. E nesse aspecto eu acho que pode-se evitar e aprender de outra forma, sim. E é muito interessante porque eu cada vez mais estou-me a ir uns anos atrás, uns 11 anos atrás, 11, 12 anos atrás, ou mais, 15. Quando eu andei aborrecida e dizia estou farta do tarô e não quero mais tarô e estou farta disto e não sei o quê, realmente foi uma fase. Mas cada vez mais tenho gratidão porque continuo sempre a aprender. Todos os dias aprendo qualquer coisa com o tarô. Seja para mim, ou seja nas consultas que faço com os outros. Claro. Tanto para mim como para os outros, percebe? Paula, tenho uma pergunta para si. Agora, para fazer aqui um apanhado daquilo que temos estado a falar. As pessoas vêm ter consigo para entender o processo ou vêm com... Eu estou a fazer isto porque lá está voltar a falar dos níveis de consciência. Acontece-lhe ter pessoas que vêm ter consigo para entender o processo de algo que as está a incomodar ou de algo que elas almejam? Ou isso é para acontecer? Algumas sim, mas não é a maioria. Algumas começam exatamente por aí. Olha, estou a passar por isto ou por aquilo e quero entender o processo, quero entender o que é que se está a passar, porque é que isso se está a passar. Muitas sim. Não é muitas, algumas. Mas a maioria não. Mas sim, algumas pessoas sim. Gostam de perceber o processo, não há outra palavra, é o processo, porque nada acontece só
isoladamente, nem só num determinado momento. Uma coisa que se dá neste momento já tem uma história, um caminho para trás e há de terem um caminho para a frente também, não é? Claro. Tudo está encadeado umas coisas nas outras. Mas há pessoas que sim, que gostam de compreender isso. Paula, qual Lá é que está, tem a ver com o nível de consciência. Por exemplo, nós falávamos? não queria estar a falar de consultas, mas ainda recentemente tive já em 2 ou 3 consultas que explicar uma situação que tem a ver com o trânsito astrológico que o companheiro dessa pessoa está a passar. O Urano agora está em Touro, não é? E o Urano, quando está em Touro, ou quando está em Carneiro, ou quando está em Aquário, ou quando está em Peixe, quer dizer, o Urano vai mexer muito com a energia das pessoas desse signo. Se a pessoa tem o Sol, ou o Ascendente, ou a Lua, que é um planeta muito próximo, não é? No signo onde o Urano está a passar, esse Urano vai trazer, ou não é obrigatório, mas em geral, vai trazer alguma instabilidade e mudança no comportamento da pessoa. E acontece muito. Isto já me acontece desde o Urano estar em Peixes, não é? Antes não me lembro já, mas a pessoa dizer, o meu marido ou o meu companheiro, agora eu não o conheço, ao fim de 20 anos, faz isto e faz aquilo e faz aquilo outro, e eu ouço a história e pergunto, ele é Peixes? Ou quando o Urano está em Carneiro, ele é Carneiro? Ou está em Aquário, ele é Aquário? E bate sempre certo. Claro. Lembro-me de uma história engraçada, que foi já há muitos anos, que eu disse, ele é Carneiro? E a senhora respondeu, não, ele é Leão. E eu, há de perguntar à sua sogra a hora de nascimento do seu marido. Ela 2 dias depois telefonou-me, eu fiz um mapa, ele tinha ascendente Carneiro. Pois. Estava com o Urano ali em cima. E há pessoas que, por mais que a gente explique que, olha, esta mudança de comportamento, esta instabilidade, estas alterações têm a ver com isto, especificamente, porque o Urano é muito concreto, aquilo é um planeta muito elétrico, que abre e fecha portas, que traz mesmo mudanças, não é? E há pessoas que não percebem. Pronto, mas há outras que sim. Pronto, mas isso a gente não pode fazer mais nada. Agora, por exemplo, só a título de curiosidade, não é? Que é giro falar nisso. O Urano agora está em Touro, e em termos individualmente afetará o mapa de cada pessoa, consoante o que estiver a fazer no mapa de cada um. Mas em termos coletivos, não é? Touro representa as finanças, os bens, sobretudo as finanças, não é? Essa parte material. E Urano, que já está em Touro há uns 2 anos e vai estar mais 5, nós já estamos a ver a mudança que se está a passar. Aliás, é muito óbvia, quer dizer, qualquer pessoa percebe que o dinheiro vivo vai deixar de existir e que vamos passar tudo para dinheiro digital, não é? Mais ano, menos ano. E os bitcoins e essas coisas todas, pronto. E a estrutura mundial financeira a arrebentar, que ainda não está bem a arrebentar, mas estão a fazer força para que não arrebente, mas está a arrebentar, há muitos sinais disso. Portanto, isso é tudo Urano em Touro. Paula, tenho aqui mais uma questão, que é, o que é que lhe dá mais prazer nas suas consultas de tarot? O que é que lhe dá gozo fazer? Eu não sei responder a isso. Eu comecei a me rir porque eu pensei que me ia perguntar o que é que me dava mais prazer na vida. Também pode responder a isso. Eu também não sei responder porque há imensas coisas. Por exemplo, eu tenho imenso prazer em meditar, tenho imenso prazer em preguiçar, tenho imenso prazer em ler, tenho imenso prazer em ver bons filmes, tenho imenso prazer em estar na natureza ou andar à beira-mar a pé. Há imensas coisas que me dão imenso prazer. Agora, nas consultas... O que é que lhe dá gozo? Há sempre alguma coisa que lhe dá... Não é só do tarot, pronto, vamos em todas as consultas, no meu trabalho, eu não sei responder a isso, porque é assim, o meu trabalho dá-me muito prazer, porque eu gosto muito do que faço. Pronto. Aliás,
não é trabalho. Percebe? O trabalho, a palavra trabalho tem uma carga pesada. Não sei se sabe a origem da palavra trabalho. Não sei. É muito giro, é curtinho. A palavra trabalho vem da palavra tripalium, com 2 L's, tripalium, que antigamente era um instrumento de tortura para se picar, um género de um tridente, com que se picavam os escravos para trabalhar. Pois, nada simpático. É a origem da palavra trabalho. Então nós normalmente associamos trabalho a uma coisa pesada, a uma coisa que a gente faz sem prazer, uma obrigação, que chatice, tenho que levantar da cama para ir trabalhar, não é? Eu quando trabalhava como secretária, muitas vezes lembro-me de acordar de manhã e ainda não tinha aberto os olhos, estava deitada, mas estava acordada com os olhos fechados e o meu primeiro pensamento era: Deus queira que sejam 6 da tarde para eu vir para casa. Pois, mas Olha, eu não encaro isto como trabalho. Eu adoro aquilo que faço, adoro aquilo que faço, adoro descobrir maneiras de ajudar os outros, adoro ajudar os outros. Sei lá, como adoro cozinhar e dar aulas de culinária, adoro, percebe? Eu gosto tanto de cozinhar. A divisão da casa onde eu me sinto melhor é na cozinha. Nem sequer é num bom sofá, é na cozinha, onde eu me sinto 100% eu. E dos cursos que eu dou, todos, desde o curso de meditação ao curso de tarot, o que eu gosto mais de dar é o curso de culinária. Porque é uma alquimia. Exatamente. Transformar os alimentos e aquilo tudo. Pronto. Mas o que é que eu gosto mais no contacto com o outro? Eu penso que a sua pergunta é nesse sentido. Olha, não sei, é conhecer a pessoa, talvez. É conhecer o outro e espelhar-me no outro. O outro traz-me sempre qualquer coisa, isto é muito importante, e eu sinto isto desde o início. O outro que me consulta traz-me sempre qualquer coisa que eu preciso de ver ou decorar em mim. Ora bem, é isso mesmo. Eu também sinto isso. Sinto isso. E eu acho que isso é uma lição sempre importante, e isso faz com que nós sejamos humildes naquilo que fazemos. Se olharmos para o outro como esse espelho também. Eu muitas vezes as minhas consultas dou por mim a pensar: olha, ouve bem aquilo que estás a dizer ao teu paciente, porque serve que nem uma luva. Paulinha. Às vezes o que eles dizem faz-nos tomar consciência de coisas que estão aqui em stand-by também, não é? Pronto. E eu às vezes até digo a brincar: quem vos devia pagar era eu. Ora bem. Paulinha, a nossa hora já vai longa. Pois já, querida. Isto é como as cerejas. E agora aqui para completar esta nossa conversa, que foi fantástica e que se podia prolongar por mais 2 ou 3 horas, porque há sempre tema, consigo há sempre tema. E a pergunta que eu lhe faço é: que mensagem é que gostaria de deixar às pessoas que nos estão a ver e ouvir? Uma mensagem atual, para agora? Sim. Olha, eu penso que a melhor coisa que nós podemos querer na vida é ser boas pessoas. Muita gente diz: seja feliz, estamos cá para ser felizes, blá, blá, blá. Eu acho que tudo começa por sermos boas pessoas. Eu, quando morrer, a única coisa que eu quero que digam de mim é: era uma boa pessoa. E sermos autênticos. Conhecermos, fazermos esse trabalho, termos a coragem de fazer. Porque é difícil, atenção, não é impossível, mas não é fácil, é difícil, é doloroso, lá está. Fazer o caminho do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a chave que abre todas as portas. Sem dúvida. E, portanto, quanto mais nos conhecermos e quanto melhor nos conhecermos, mais autênticos podemos ser. E quanto mais autênticos formos para com a vida, estamos em uníssono com a vida, com o universo, as coisas fluem e vêm ter connosco. Sem dúvida. Sabe que eu acho que é muito difícil nós vivermos a nossa verdade. Mas eu sou assim. E é óbvio que isso depois às vezes traz-me situações menos fáceis, mas eu não quero saber.
porque se eu não mantenho a minha verdade, não mantenho o meu centro, e se eu não mantenho o meu centro, não posso estar em harmonia com tudo aquilo que me rodeia. Por isso, acho que essa sua mensagem é fantástica, porque é mesmo isso, o caminho do autoconhecimento é a chave que abre todas as portas, sem a menor dúvida. Paulinha, muito grata por esta conversa, foi fantástica. Obrigada eu, Patrícia, adorei. Um beijinho muito grande. Muito agradecida. Fique bem e a todos um resto de boa semana. Obrigada. Um beijinho, minha querida. Beijinho. Tudo bom. E tudo bom para todos. Obrigada.